Fala, meus queridos, tudo bem? Acredito que você já ouviu uma palavrinha chamada misturas. Algo homogêneo, algo heterogêneo, e fica algumas dúvidas aí no ar sobre esse determinado assunto ou essa determinada palavra. Vem comigo que eu vou ensinar para vocês o que é uma mistura, o que é mistura homogênea e heterogênea e algo chamado fases. E mostrar que no seu dia a dia você faz química perfeitamente em todos os momentos da sua vida. Olha só essa luzinha, presta bem atenção. Bom, preste bem atenção nessa nossa lousa. O título é da aula Misturas Homogêneas e Heterogêneas. Mas o que é mistura? Olhe bem a definição e anota no seu caderninho aí. Mistura é uma união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, temos água mais areia formando lama. Logo, a lama é um tipo de mistura. Temos também no nosso dia a dia as substâncias, que nada mais é do que tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, água, H2O, é uma substância. Gás oxigênio, O2, é uma substância. E açúcar, C6H12O6, é outra substância. E olha que interessante, nós utilizamos essas misturas em todos os momentos da nossa vida, como por exemplo, na cozinha, quando a sua mamãe, quando o seu papai está fazendo aquele almoço, perceba que ele vai misturar algumas substâncias. Eu tenho aqui, ó, água, sais e proteínas, que isso formará um excelente bife para o seu almoço. Depois eu também tenho o seu lanchinho da escola, que são, olha só as substâncias, água, sais e vitaminas, formando uma fruta. E também nossos processos metabólicos, ou seja, a transpiração. Vai ter as substâncias água mais sais, formando algo que nós chamamos de suor. Outros exemplos, ó, de misturas no estado líquido. Eu tenho aí, ó, água mais sal, mais água, mais açúcar, mais água, mais óleo. Perceba, se eu pegar água mais sal, vou fazer uma mistura no estado líquido. Água mais açúcar, vou fazer uma mistura no estado líquido. E água mais óleo, também farei uma mistura no estado líquido. Também, turma, olhe e preste atenção. Eu tenho as misturas no estado gasoso. É muito difícil você ver uma mistura no estado gasoso, mas nós temos. Por exemplo, quando nós respiramos. Nós não somente respiramos o oxigênio, como outros tipos de substâncias, ou seja, outros tipos de misturas. Como, por exemplo, ó, gás carbônico, tem o gás nitrogênio e entre outros gases aí, que faz parte do nosso processo de respiração e transpiração. Também temos as misturas no estado sólido, que são constituídos pelo aço, que é feito de ferro mais carbono, mais silício, mais enxofre e mais fósforos. Temos também, turma, o ouro, tá? Que é uma mistura de cobre, estanho, ferro e o próprio ouro dito nessa proporção. Agora, preste muita atenção no que são misturas homogêneas. Vamos voltar para o vídeo aqui rapidinho. A diferença de substâncias para misturas é muito simples. Agora vamos parar para pensar numa coisa. Imagina que você está na sua casa e você resolve fazer uma experiência química aí com esse conteúdo que eu ensinei para vocês, de misturas e substâncias. E você pega na sua casa um copo, enche com água e mistura com sal. Vai mexendo, mexendo, mexendo. E você para analisar uma coisa. Poxa, o sal não está aparecendo ali naquela minha mistura. Vamos ver o que o sal representa e também uma nova classificação de mistura chamada homogênea. Vamos comigo na lousinha novamente, olha só. Então, nós iremos aprender o novo tipo de mistura de classificação. Ela tem dois tipos, mas vamos começar com o primeiro, que é chamado de homogênea.
Cohomogênea diz o seguinte, ó, quando se mistura algo e não consegue ver a separação desses componentes aí, dessas substâncias. Por exemplo, água mais açúcar. Ou, como eu falei para vocês, água mais o salzinho que você fez a experiência na sua casa. Perceba, você pode mexer bastante que você não vai perceber que o açúcar está lá. Logo, o que nós iremos considerar? Tudo aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhinhos, ou seja, vamos colocar com palavras técnicas, a olho nu, é considerado como uma mistura do tipo homogênea. Também aqui nós temos a água mineral. Sabemos que a água mineral possui sais minerais, cálcio, ferro, sódio, bromo e entre outros. Logo, o que acontece? Nós não conseguimos ver estes sais, porque são inúmeros. E isso é classificado como mistura homogênea, porque nós vemos uma única característica. Grave bem essa palavra, única característica. Isso é uma classificação de misturas do tipo homogênea. Olha outro exemplo aqui, ó. A mistura com água e álcool. Perceba que os dois têm a mesma características de tonalidade, ou seja, são incolores. Então, não há como você distinguir, não há como você analisar quem é a água e quem é o álcool nessa mistura. Ou seja, isso é classificado como misturas homogêneas. Mesmo? Agora, professor, e se eu misturar água e óleo? Ou melhor, eu vou misturar água, óleo e areia. Qual que é o nome dessa mistura? Porque eu consigo ver todas essas características com os meus olhos aí. Vamos lá. Essa nova característica é chamada de mistura heterogênea, ou seja, é quando você consegue visualizar as etapas dessa mistura, ou também considerando as características dessas substâncias. E essas características irá receber um nome chamado fases. O que isso quer dizer? É tudo aquilo que eu consigo separar olhando com os meus olhos, ou seja, com os meus olhinhos aqui, percebendo o aspecto visual. Vamos lá na minha lousa de novo, para que você entenda melhor com algumas imagens? Vamos lá, meus queridos, preste bem atenção. Então, ó, você tem aqui a definição de misturas heterogêneas. Quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Exemplo principal, água e óleo. Olhe nessa imagenzinha aqui, que você consegue visualizar super bem quem é a água e quem é o óleo. A água está na parte inferior e o óleo na parte superior. Dica para que você saiba mais. Quando você conseguir analisar essas características, como nós estamos vendo, que a água e óleo possuem duas características, o nomezinho dessas características será considerados como fase, ou seja, são os aspectos visuais que você consegue analisar com seus olhos. Então, analisando, eu tenho água e eu tenho óleo. Quantas fases nós temos? Isso mesmo, duas fases. Essa é a percepção de uma mistura heterogênea. Olha o nosso próximo exemplo. Ó. Eu tenho óleo, tenho água e tenho areia. Eu analisei três coisas. Professor, quer dizer então que são três fases? Perfeitamente. Isso é representado uma mistura heterogênea com três fases, que são o óleo, a água e a areia. Olha outro exemplo aqui, ó. Serragem, água e areia. Serragem, turma, nada mais é do que o pozinho da madeira, que é utilizado quando você quer moldar, quer fazer um móvel e sobra aquele pozinho ali no chão, que os marceneiros usam bastante. Então, essa serragem eu coloquei num recipiente aqui de vidro, a qual nós chamamos de becker. Acrescentei água e areia. Consigo analisar quais são esses tipos de substâncias, esses tipos de materiais? Sim,
Eu consigo analisar quem é a serragem, consigo analisar quem é a água e a areia. Analiso também que possui 3 fases, ou seja, 3 características. Isso é uma mistura do tipo heterogênea. Que tal a gente praticar um pouco? Eu deixei umas listas de exercício para vocês numa plataforma muito conhecida chamada Google Classroom. Vocês irão acessar, fazer essa lista em grupos, tá? E nós iremos discutindo e fazendo as correções nas próximas aulas. Mas antes disso, um spoilerzinho muito simples e muito básico de alguns exercícios sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos à lousinha de novo? Olha só, meus queridos. Vamos à atividade número 1. O exercício número 1. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão de cada dia, ou, quem sabe, a maionese e o ketchup de um sanduíche. A mistura é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes, de acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa. União significa junção, adesão ou contato. Olha só que definição interessante. Ele está explicando para nós o dia a dia que está relacionado à palavra mistura. Então, vamos analisar. Ó. Analise as ilustrações a seguir e diga quantas fases ela tem. Perceba, eu tenho o óleo e eu tenho a água. Vamos contar quantas fases tem? Ó. 1, 2. Então, 2 fases, que é o que eu consigo visualizar, eu consigo ver essas características aí. Depois, ó, eu tenho o gelo, a água no estado líquido e o clipe dentro de um copo. Então, como eu consigo visualizar quem são essas substâncias, esses materiais, esses componentes, eu vou contá-los, ó. 1 é o gelo, 2 é a água e 3 é o clipe. Logo, teremos quantas fases? Teremos 3 fases aí. Muito fácil esse exercício. Misturas, ó. Exercício 2. Misturas são sistemas formados por 2 ou mais substâncias puras e podem se classificar em homogênea ou heterogênea. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar 2 ou mais fases. E fase, por sua vez, é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Então, gravem bem isso aqui, ó, porção que apresenta aspecto visual. Então, eu tenho uma imagenzinha aqui ao lado e o exercício pede para nós o seguinte, ó, diga quantas fases existe na mistura ao lado, ilustrada ao lado. Então, nós iremos contar o que nós conseguimos ver, ó. Quantas cores nós conseguimos visualizar, quantas características. Eu consigo visualizar 1, consigo visualizar 2, consigo visualizar 3, consigo visualizar 4, consigo visualizar 5. Opa, professor, mas espera aí, eu estou conseguindo visualizar algo a mais. E o que é? Essa parte aqui de cinza, ó. Eu considero como uma fase? Com toda certeza. Nada pode deixar passar desapercebido numa análise de misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, eu vou contar todas. Portanto, temos quantas fases que nós conseguimos visualizar? 6 fases visíveis. Fácil, fácil também, não é? Vamos para mais um? Olha só, a aliança de ouro é uma na qual há ouro na maior proporção e ouro metal, que pode ser cobre, prata, zinco ou cádmio. A proporção de cada metal será determinada de acordo com a aplicação, desejo de cor ou dureza necessária. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, que significa espaço, acima. Então aqui eu tenho o ouro amarelo, de 14 quilates, eu tenho o ouro amarelo de 18 quilates e o ouro de 24 quilates. Então, vamos lá. O ouro é uma mistura. Por que, professor, eu devo considerar uma mistura? Olha só, além do ouro, que ele está dizendo aqui no exercício, tem cobre, tem prata,
tem zinco, ou tem cádmio, tem cobre, tem inúmeros tipos de materiais. Então, quando eu tenho vários materiais, eu considero algo chamado mistura. Agora vamos observar. Se eu tenho um desenho representado por uma aliança, a aliança é de uma característica chamada sólida. Por quê? Porque o sólido é tudo aquilo que você consegue tocar, apalpar e assim por diante. Então, a alternativa correta é a nossa letrinha C. Assunto, né? De mistura homogênea, heterogênea, fases. Bem tranquilo. Se surgiu alguma dúvida, na próxima aula nós iremos retomar esse conteúdo também, como uma revisão, para irmos avançando para os próximos conteúdos. Lembre-se, tem uma lista de exercício, um trabalhinho aí para vocês, onde vocês irão analisar quais são as misturas homogêneas e heterogêneas em uma tabelinha aí que eu deixei. Façam em grupo. Dúvidas, perguntas, anotem e me passe, para que eu possa sanar todas as suas dificuldades, os seus questionamentos, e assim nós vamos avançando nos próximos conteúdos. E um spoiler, o próximo conteúdo será processos de separação de mistura. Quer dizer que a gente vai separar essas misturas que nós analisamos, professor? Sim, exatamente. Então, meus queridos, até a próxima aula.